Prazer enorme estar com cada um de vocês aqui para falar sobre um tema que nós estamos discutindo há bom tempo já, alguns dias, para falar sobre o julgamento da casa de Deus. É necessário ter base, né? E a melhor forma de basear esse assunto é entendendo sobre alguns textos aqui. Eu gostaria de pegar a minha Bíblia rapidamente, para nós não nos perdermos, mas eu vou deixar aqui já aberto na Bíblia e eu vou seguindo aqui conforme está no script. Como efeito de informação, meus irmãos, o julgamento da casa de Deus só se entende se você acreditar no santuário. O que é o santuário? O santuário é afirmado na Bíblia? Sim. Como uma realidade? Sim. O santuário tem 2 compartimentos. O santuário é apenas uma realidade das coisas celestiais, o santuário terrestre. A tradição judaica, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi aqui na cruz do Calvário como um sinal do pátio. Jesus, no prazo de 1844, entrou no lugar santíssimo, mas desde quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele ficou aonde? Ele ficou no lugar santo. Então são vários detalhes. Eu gostaria de apresentar para vocês alguns textos aqui, para nós compreendermos o tema juízo, com esse título, julgamento da casa de Deus. Vamos ler o primeiro texto, tá bom? Rapidamente. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, diz as seguintes palavras: é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Espera aí, vamos entender aqui. A fé se dá pelo ouvir, correto? Então o Evangelho, ele entra, nós temos consciência, nós temos uma reação e nos arrependemos. Se arrependemos por amor a Cristo, não por medo da morte ou medo do juízo. Isso é um detalhe primordial. Atos 17:31, está escrito: Deus tem determinado um dia que com justiça irá julgar o mundo. E ele escolheu um varão para fazer isso. E quem é esse varão? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Está chovendo aqui, de repente pode parecer no áudio, mas depois eu edito. Deus abençoe, vamos continuar. Daniel 8:14, que está escrito lá: este dia começou em 1844. A intercessão de Cristo no santuário celestial. Abra sua Bíblia em Hebreus 6:20. Olha o que está escrito lá, meus irmãos. A intercessão de Cristo no santuário celestial é em prol do homem. É tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu, depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu. Pela fé devemos penetrar a Cristo. Próximo slide. O tribunal em sessão. Os livros abertos. Vamos ler agora Grande Conflito, página 482. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Ao abrirem-se os livros e registros no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra, como nosso advogado. Apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo homem é mencionado, todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Grande Conflito, página 482. Daniel 7:10 está escrito o seguinte: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aonde ficam esses livros? No lugar celestial, no santuário celestial. É isso que eu quero frisar para os irmãos, compreender essa realidade. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta em Apocalipse 20:12, abre a sua Bíblia lá. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. Há 3 coisas, irmãos, a serem consideradas no processo do julgamento. Se você está entendendo aqui, você está compreendendo que está se desenvolvendo de fato algo muito concreto, que está acontecendo nesse exato momento. Nomes estão sendo aceitos e nomes estão sendo rejeitados, até que esse julgamento da casa de Deus passe para os vivos. Primeiro, o tempo do julgamento. Quando começou o julgamento? Início, 1844. E vai até o fechamento da porta da graça. Eu e você não sabemos que momento que a porta da graça vai fechar. É por isso que precisamos nos converter hoje. Segundo ponto, os participantes, os réus. Quem são os réus? Os mortos e vivos da casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Apocalipse 20, 11 e 12.
E o terceiro ponto, a base do julgamento, os livros. Tá vendo a base do julgamento? O que é a base do julgamento, meus irmãos? São os livros, os registros, os arquivos que estão lá no santuário celeste. Daniel 7,10 fala sobre isso, e Apocalipse 20,12, como eu já li aqui, fala sobre isso também. Detalhe, Deus é o juiz nesse julgamento. Os anjos são os jurados, como Daniel 7,10, desse julgamento da casa de Deus. Cristo é o advogado desses. Daniel 7,13 e 1 João 2,1. Todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida passarão por um julgamento. Esses são os réus. Apocalipse 20,12. Olha o que está escrito lá em Romanos 3,23. Vamos tratar com essa problemática agora. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Pois assim como por uma só, Romanos 5,1, ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ofensa de um só, quem? Foi Adão. Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Arrependimento. Eu ouço o evangelho, tomo uma atitude, me arrependo por amor a Cristo e começo a passar pelos processos onde Deus, através da tua palavra, através da tua igreja, através do teu Santo Espírito, me ajuda a ser um servo melhor. Nas mãos de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual deve ser a nossa atitude agora? Qual deve ser a sua atitude agora? Mediante a todas essas informações que eu acabei de passar aqui, simplesmente nesse áudio. Todos nós precisamos nos unir para se preparar para se encontrar com Jesus nos ares. Como? Amós 4,12. Vamos abrir a nossa Bíblia lá? Amós 4,12. Deixa eu abrir aqui. Na minha Bíblia está escrito assim, meus irmãos. Amós 4,12. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Importantíssimo isso, meus irmãos. E aqui encerra esse tema, julgamento da casa de Deus. Existem muitos outros tópicos. Eu gostaria de finalizar com uma oração para que você possa compreender juntamente comigo a importância desse tema. Senhor meu Pai, Tu és santo e digno de receber toda a honra e toda a glória. Nesse exato momento nós sabemos pela fé, para aqueles que já aceitaram, meu Pai, essa verdade, de adentrar no santuário celeste e no lugar santíssimo onde o Senhor está nesse exato momento, aceitando nomes e rejeitando nomes da casa de Deus, daqueles que já morreram. Nós não sabemos quando esse julgamento vai chegar para os vivos, mas nós sabemos que isso vai se estender até o fechamento da porta da graça. Deus Todo-Poderoso, não nos permita cair, não nos permita entrar em iniquidade, nos permita conhecer o Teu Evangelho, o Teu amor e a Tua misericórdia, para que possamos avançar como igreja. É isso que eu peço, no doce nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, até amanhã. Amanhã falaremos de outro assunto muito interessante sobre detalhes do nosso tempo presente, onde nos atrapalha e nos distrai nesse processo de juízo, de julgamento da casa de Deus. Você quer estar entre os eleitos? Então precisa obedecer os mandamentos de Deus através da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Fique com a paz do Senhor Jesus e boa semana.